Senado Federal pode votar, não é, gente, nesta quarta-feira, as novas regras aí para o licenciamento ambiental aqui no país. O repórter Leandro de Souza, ele acompanha a sessão e traz para a gente as atualizações. Leandro, muito boa tarde. Oi, Simone, boa tarde para você, uma ótima tarde também para quem está conosco. Exatamente, este é o primeiro ponto de pauta na sessão do plenário que já começou. Normalmente a primeira parte, que vai das 2 até as 4 horas da tarde, é dedicada a pronunciamentos, discursos dos senadores. Enquanto que a segunda parte, depois das 4 horas da tarde, em geral os parlamentares deliberam a respeito desses projetos. Por isso é aguardada então a presença do senador Davi Alcolumbre para dar início ao processo de votação. E eu trago para você uma informação agora. Bastidor. Neste momento, estão reunidos discutindo o projeto que trata da nova Lei Geral do Licenciamento Ambiental, o senador Davi Alcolumbre, também com o líder do governo no Senado Federal, Jacques Wagner. O governo diz que da forma como o texto foi aprovado nas comissões de Meio Ambiente e de Agricultura no dia de ontem, que garantiu que a matéria fosse então trazida para o plenário do Senado Federal e ser pautada no dia de hoje de forma urgente, é inconstitucional. Inclusive, segundo informações que eu recebi da liderança do governo aqui no Senado, já há o indicativo da própria Advocacia Geral da União, indicando que alguns dos artigos de fato são inconstitucionais. A informação que eu tenho, inclusive, em primeira mão, é que até mesmo o Supremo Tribunal Federal já foi consultado e informalmente já passou a informação de que alguns pontos eles não serão revistos pelo Supremo Tribunal Federal na hipótese, por exemplo, de haver recurso junto àquele tribunal. Algo que já foi, inclusive, falado no dia de ontem e discutido, inclusive, pela liderança do governo durante a sessão que acabou aprovando esse projeto de lei, garantiu que ele viesse para votação no plenário do Senado Federal. E esta informação ela foi repassada, inclusive, para os líderes da oposição, a senadora Tereza Cristina, também para o presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre, que tem muito interesse na aprovação dessa matéria, porque na hipótese de o texto ser aprovado da maneira como ele passou e que foi colocado e que está pronto para ser votado no plenário, o presidente da República, o presidente Lula, vai vetar alguns dispositivos. Aí eu perguntei o seguinte, bom, ao anunciar que o presidente vai vetar, isso não poderia de alguma maneira criar uma animosidade antecipada? E a informação que o meu interlocutor falou é que a melhor coisa que se tem a fazer é exatamente levar a verdade para a mesa de negociação. Neste momento, portanto, ainda há negociação a respeito de pelo menos 3 pontos que o governo não abre mão. Eram 7, e pelo menos 4 deles o governo já abriu mão e já negocia somente 3 deles. Quais sejam? O primeiro deles é a questão da tipologia, ou seja, a identificação do que é um empreendimento de médio ou de baixo impacto. Algo que inclusive foi transferido para os estados. Não há de acordo com essa lei, não haveria uma definição nacional, uma legislação nacional que tratasse e que de fato definisse esse tipo de questão. Portanto, isso também é considerado, na opinião do governo, inconstitucional, porque já haveria uma decisão do próprio Supremo Tribunal Federal. No entanto, o governo, por exemplo, ele aceita a hipótese de tirar o CONAMA, o Conselho Nacional de Meio Ambiente, da análise dos projetos que são encaminhados, por exemplo, pelo presidente da República, como um órgão consultivo. O CONAMA é um órgão consultivo do gabinete da presidência da República. E o governo, neste momento, a liderança, pelo menos do governo aqui no Senado, já concorda em retirar o CONAMA da análise prévia a ser feito a respeito do indicativo de qualquer que seja a matéria ou qualquer que seja o dispositivo a regular a questão ambiental aqui no país. Só que tem um problema, a ministra Marina Silva não concorda com a retirada do CONAMA deste conselho consultivo, ou desta equipe de consultas que acabou opinando efetivamente a respeito do licenciamento ambiental. O que me informaram é que neste momento ela está sendo convencida desta questão, ou seja, está sendo dito a ela que é melhor perder os anéis do que efetivamente os dedos. O segundo ponto que o governo não abre mão é a consulta a povos indígenas e comunidades tradicionais. O texto indica que isso pode acontecer, segundo o governo, nos territórios que já estão consolidados, territórios quilombola, por exemplo, que já estão consolidados, que representam apenas 10% de todos os territórios quilombola, o governo concorda. O que ele não concorda é em empreendimentos que ainda não estão consolidados, porque, segundo o governo informou, depois que isso acontece, ainda mais transferindo a legislação para os estados, ficaria muito mais vulnerável. E o terceiro ponto que o governo diz que não abre mão diz respeito à autodeclaração, ao autolicenciamento
momento, o governo topa em relação aos pequenos produtores, mas não aceita em hipótese nenhuma que médias e grandes propriedades, por exemplo, sejam beneficiados pelo autolicenciamento, algo que foi inclusive bastante destacado pelo senador Luiz Carlos Reis no dia de ontem, tanto na Comissão de Meio Ambiente quanto na Comissão de Agricultura. Ele lembrou que muitas lavouras bastante tradicionais, com mais de 100 anos, por exemplo, de cultivo de arroz, são obrigadas a tirar o licenciamento ambiental anualmente. Mas o governo diz que isso deve continuar porque, na hipótese de ser uma grande propriedade, não há possibilidade disso acontecer. Também procurei saber que, se caso o governo não consiga mudar o texto, ele seja aprovado efetivamente da maneira como passou pelas duas comissões no dia de ontem, haveria de fato aquele indicativo de que a ministra Marina Silva poderia deixar o governo. O que há é um temor, sim, da área política do governo, de que Marina Silva, desgostosa em relação a tudo que foi negociado aqui no Congresso Nacional, sobretudo aquilo que foi interpretado pelos ambientalistas como sendo uma negligência do governo na negociação dessa matéria, isso poderia levar a uma crise que poderia levar ao afastamento de Marina Silva da equipe. Posso dizer para você que o Palácio do Planalto também negociando, o ministro Rui Costa participa inclusive das negociações, e o senador Jacques Wagner, que é o líder do governo, ele tem feito um trajeto interessante. A cada hora ele sai daqui do Congresso, vai para o Palácio, volta para o Congresso, volta para o Palácio. Quer dizer, está sendo um périplo para ele essa negociação aqui. O fato é que, por enquanto, também está sendo discutida a questão de quem será o relator de plenário. A senadora Tereza Cristina vazou que ela seria, de fato, a indicada para relatar essa matéria e tem sido a favorita, até mesmo pela maioria dos parlamentares. Só que o governo não aceita a senadora Tereza Cristina e gostaria de colocar no lugar, como relator de plenário, o senador Confúcio Moura, que negociou o texto com a senadora Tereza Cristina. Isso porque, me passaram em bastidores, Confúcio Moura foi muito atacado pelo setor ambientalista no dia de ontem e ele teria, na opinião do governo, uma tendência a resgatar alguns pontos que são inegociáveis, como, por exemplo, esses 3 que eu falei agora há pouco. Simone, eu volto com você aí no estúdio depois desses bastidores a respeito da votação do projeto de lei que trata do licenciamento ambiental. Matéria, neste momento, continua pautada. Tá certo, Leandro. Matéria pautada aí para o plenário. Muito obrigada por essas atualizações, esses seus bastidores, sempre importantes aqui para atualizar o nosso público. Leandro, bom trabalho para você. Qualquer coisa, andamento aí da pauta, né, sobre o licenciamento ambiental, chama a gente aqui, viu? Obrigada, bom trabalho.